não é do conhecimento de muitos de vocês, um bom susto nunca faz mal, desde que bem original. E penso que não há necessidade de explicações para os vídeos de Sexta do Terror, que pelo nome dá a entender que é um programa voltado para o gênero do horror, principal e unicamente as lendas de terror do município de Natividade e de seus distritos. Entretanto, infelizmente existem pessoas com falta de massa encefálica e do que fazer, incapazes de discernir uma simples lenda da realidade, revelando uma imensa ignorância que os leva a julgar ao seu próprio arbítrio. É com esta singela advertência que iniciaremos a narrativa de hoje. Portanto, na descrição deste vídeo incluirei um anexo com o link do site que abriga a lenda e o nome do sábio senhor que gentilmente me explicou tudo. Sem mais enrolações, bem-vindos a mais um episódio aterrorizante de Sexta do Terror. Eu sou João Arantes e no vídeo de hoje conheceremos uma lenda que iniciara por volta de 1740, há 300 anos, décadas antes da chegada do primeiro colono, quando a Terra Proibida, atual Natividade, foi palco do reinado sinistro de uma entidade maligna. Estou falando da Bruxana. Terras Proibidas, atual município de Natividade, 1740. Natividade teve sua colonização iniciada em 1821 por José de Lanes Dantas Brandão, um ano antes da independência do Brasil. Mas, se eu lhe contar que esta terra centenária já vivia histórias macabras muito antes de José de Lanes pisar aqui. A pitoresca localidade onde atualmente é o município de Natividade era conhecida como Terra Proibida, pois aqui havia uma grande variedade de indígenas da tribo Pori. A tribo habitava as regiões úmidas da Mata Atlântica, como a Serra do Mar e o Vale do Paraíba, e também as margens do rio Paraíba do Sul e seus afluentes, como o rio Carangola, que atravessa toda a Natividade. Eles eram conhecidos por serem ousados e surpreenderem seus inimigos com ataques rápidos e furtivos. A Terra Proibida expressava a exuberância da diversa Mata Atlântica, repleta de animais e de ricas árvores tropicais. O relato que mencionarei ocorreu por volta de 1740, 70 anos antes do primeiro colono pisar em Natividade. A história foi eternizada pela tribo dos indígenas Pori, que pela tradição oral contam que às margens do rio Carangola habitava uma moça esquisita. Ela era branca, alta e alguns diziam ser muito bela. Ela era chamada de Bruxana pelos índios. A confusão pelo nome da mulher provavelmente ocorreu por se tratarem de pessoas de culturas completamente diferentes. De um lado, uma possível lusófona, isto é, uma pessoa que fala português, que no caso seria a Bruxana. Do outro, indígenas com seus linguajares únicos. A Bruxana, como era conhecida, vivia isolada em uma cabana sombria, onde as árvores pareciam curvar-se para não perturbar sua presença sinistra. Os Puris evitavam a região, acreditando que ela possuía poderes sobrenaturais, capazes de invocar as forças mais obscuras da natureza. As noites na Terra Proibida eram terríveis. Contam os Puris que, sob a luz da lua, a Bruxana emergia das sombras de forma fantasmagórica. Seus cabelos negros pareciam ser feitos da própria escuridão, e seus olhos profundos davam arrepios a quem ousasse fitá-los. Dizia-se que a bruxa praticava rituais sombrios e invocava espíritos malignos para protegerem seu território, desde cavalos brancos de tamanhos anormais a pequenos capetinhas, novamente, e isso não parece ser uma simples coincidência. As árvores ao redor de sua moradia ganhavam formas distorcidas pela influência de forças sobrenaturais. O som do vento que sussurrava entre as folhas era, na verdade, a risada maligna de Bruxana. Os indígenas também evitavam falar sobre a dama, pois tinham medo de atrair sua ira. A lenda dizia que ela possuía o dom de transformar os desavisados em criaturas tenebrosas que vagavam pela noite. Aos poucos,
A fama da bruxana espalhou-se pela região e os colonizadores, quando chegaram décadas depois, ouviam sussurros aterrorizantes sobre a mulher da noite, que assombrava as margens do rio Carangola. Muitos afirmavam ter visto sua figura fantasmagórica deslizando pela escuridão e ouvido sua risada ecoando como um presságio sombrio. Dizem que a bruxana ainda vagueia pela terra proibida, aguardando o momento certo para retomar seus rituais e espalhar seu domínio sobre os homens. Os habitantes de Natividade aprenderam a respeitar as noites silenciosas, menos aqueles que a noite toda ficam acelerando o diabo daquelas motos. Meus amigos, ninguém merece ouvir esses trens em horário nobre. Vamos voltar para nossa lenda. Sabendo que sob a luz da lua cheia, a bruxana poderia emergir das sombras e transformar a tranquilidade em um pesadelo sinistro, como os motoqueiros de Natividade. Os barulhentos, obviamente. Por fim, a lenda da bruxana adiciona uma camada rica ao folclore de nossa cidade, proporcionando uma visão única da interação entre diferentes culturas e da maneira como as pessoas interpretam e compartilham suas experiências por meio de histórias assombrosas. Espero que tenham gostado de mais um vídeo de Sexta do Terror. Não se esqueça de estar presente aqui semana que vem às 19h30. Eu sou o João Arantes, boa noite e fiquem com Deus.